Se entregaria, quem de nós suportaria toda dor e humilhação que Jesus passou? Quem de nós calado ficaria perante Pilatos e apenas ouviria falsas acusações do vil tentador? Jesus foi chicoteado, ficando com seu corpo moído. Em sua cabeça lhe colocaram uma coroa de espinhos. Foi cuspido no rosto, seu sangue derramado. Carregou sua cruz, em que foi crucificado. Com pregos pontiagudos pregaram os seus pés e mãos. Uma lança afiada atravessou o seu pulmão. Naquele momento a terra tremeu, as pedras se fenderam e o céu escureceu. E o centurião que estava ao pé da cruz dizia assim: na verdade esse homem é justo, é o Filho de Deus. O que é que eu fiz pra merecer, se só contra ti pequei? A minha vida eu destruí ali no jardim do Éden. O que é que eu fiz pra merecer, se a tua voz eu desobedeci e me afastei de ti ali no jardim do Éden? O que é que eu fiz pra merecer, se só contra ti pequei? A minha vida eu destruí ali no jardim do Éden. O que é que eu fiz pra merecer, se a tua voz eu desobedeci e me afastei de ti ali no jardim do Éden? O que é que eu fiz pra merecer, se só contra ti pequei? A minha vida eu destruí ali no jardim do Éden. O que é que eu fiz pra merecer, se a tua voz eu desobedeci e me afastei de ti ali no jardim do Éden? O que é que eu fiz pra merecer, se a tua voz eu desobedeci e me afastei de ti ali no jardim do Éden? Uma vez parei para refletir e o teu Espírito falou em mim: aquieta, tenha calma, o Pai cuida das causas para ti.
às vezes sem forças para pelejar. Aí lembro da aflição de Jó, que é referência para nós. Ele disse: eu não vou amaldiçoar, eu vou adorar. E como Moisés sugeriu, assim Senhor também surgiram a tua presença, porque sem ela eu não consigo. O que seria de Davi com a funda na mão, lá naquela guerra contra os filisteus, se não fosse a mão de Deus com ele, se não fosse Deus com ele? O que seria de Daniel na cova com o leão, se não fosse de Deus a mão, se não fosse Deus com ele, se não fosse a mão de Deus com ele? O que seria de Mesaque, Sadraque e Abednego, que da fornalha quente não tiveram medo, porque sabiam que a mão do Senhor seria com eles? O que seria de Israel perante o mar vermelho? O que seria de Sansão com a força no cabelo? O que seria de nós se não fosse Jesus pra morrer lá na cruz? O que seria de Israel perante o mar vermelho? O que seria de Sansão com a força no cabelo? O que seria de nós se não fosse Jesus pra morrer lá na cruz? Se não fosse a mão de Deus com ele, se não fosse Deus com ele? O que seria de Daniel na cova com o leão, se não fosse de Deus a mão, se não fosse Deus com ele, se não fosse a mão de Deus com ele? O que seria de Mesaque, Sadraque e Abednego, que da fornalha quente não tiveram medo, porque sabiam que a mão do Senhor seria com eles? O que seria de Israel perante o mar vermelho? O que seria de Sansão com a força no cabelo? O que seria de nós se não fosse Jesus pra morrer lá na cruz? O que seria de Israel perante o mar vermelho? O que seria de Sansão com a força no cabelo? O que seria de nós se não fosse Jesus pra morrer lá na cruz? O que seria de nós? Histórias, na Bíblia tem histórias, e o propósito é o Senhor me preparar para que eu possa habitar no seu céu de glória. Eu li a história da queda do homem, li a história do resgate por Cristo. Eu também li a história de Abraão, o nosso pai na fé. História de quem teve coragem, histórias de quem passou por provação, história de quem acabou perdendo tudo, histórias de restauração. A história de quem esperou, a história de quem confiou. Li a história de um menino que sonhou e se tornou doutor
Abraão, o nosso pai na fé. História de quem teve coragem, histórias de quem passou por provação, história de quem acabou perdendo tudo, histórias de restauração. A história de quem esperou, a história de quem confiou. Li a história de um menino que sonhou e se tornou governador. Agora é a minha história, Jesus. Me ajude a levar a minha cruz, me ajude a ser melhor, a deixar um bom legado. E nessa minha história, Jesus, eu preciso sempre estar em tua luz, pois tu és o meu farol pra guiar o meu barco. Agora é a minha história, Jesus. Me ajude a levar a minha cruz, me ajude a ser melhor, a deixar um bom legado. E nessa minha história, Jesus, eu preciso sempre estar em tua luz, pois tu és o meu farol pra guiar o meu barco. Eu vim pro culto e Deus falou comigo. Deus falou comigo através dos hinos. Quando o culto iniciou, no decorrer do culto, Deus falou comigo. Deus falou comigo através do pregador que o pastor convidou. Um irmão que leu um salmo, era Deus falando. Os irmãos foi renovado, era Deus falando. A igreja se alegrava, era Deus falando. Deus também usou o cantor e através dele Deus assim falou. Nossa comunhão, o perseverar em oração, o vencer as lutas sem murmuração. Filho, o que aconteceu entre nós? Porque não ouço mais a tua voz no teu quarto de oração. Filho, o que aconteceu entre nós? Porque não ouço mais a tua voz no teu quarto de oração. Os irmãos foi renovado, era Deus falando. A igreja se alegrava, era Deus falando. Deus também usou o cantor e através dele Deus assim falou. Filho, cadê a nossa comunhão? O perseverar em oração, o vencer as lutas sem murmuração. Filho, o que aconteceu entre nós? Porque não ouço mais a tua voz no teu
aconteceu entre nós? Porque não ouço mais a tua voz no teu quarto de oração? Filho, o que aconteceu entre nós? Porque não ouço mais a tua voz no teu quarto de oração? Pode Deus, sim, ser o mesmo sem mim. Ele continua poderoso, majestoso e fiel. Mas quem sou eu sem Deus? Qual será meu fim? Pra onde vou? Pro céu não vou, mas com Deus eu posso tudo. Com Deus eu venço o mundo. Por Jesus eu vou ao céu, porque Ele é fiel. Com Deus eu posso tudo. Com Deus eu venço o mundo. Por Jesus eu vou ao céu, porque Ele é fiel. No jardim no Éden Ele então plantou a banda do Oriente. Ele fez o homem do pó, em seu nariz soprou, fez-lhe ao pão vivente. Depois fez Eva, para que se multiplicassem, lavassem e guardassem a terra. Mas a serpente se manifestou ali no jardim. Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus. Mas o resgate Deus providenciou. Por amor a nós, enviou por Filho seu. Com esse Deus eu posso tudo. Com Deus eu venço tudo. Por Jesus eu vou ao céu, porque Ele é fiel. Com Deus eu posso tudo. Com Deus eu venço tudo. Por Jesus eu vou ao céu, porque Ele é fiel. Ele tirou Israel lá do Egito, da servidão a Faraó, e para sua glória fez o mar se abrir. O mar se fez caminho, Israel passou. Para o povo lá no deserto fez chover maná. Ele fez sair água da rocha, o povo a sua sede saciar. Com esse Deus eu posso tudo. Com esse Deus eu venço tudo. Por Jesus eu vou ao céu, porque Ele é fiel. Mas com Deus eu posso tudo. Com Deus eu venço tudo. Por Jesus eu vou ao céu, porque Ele é fiel. Vamos refletir e reconhecer e compreender porque Deus enviou o seu Filho até aqui. Mas para nós entender, nós temos que saber e crer, examinar o que aconteceu no início, lá no céu e no jardim. Havia lá no céu um anjo tão precioso para Deus, que contra ele se rebelou e se tornou diabo tão ruim.
mas não deu certo, foi expulso dali. Aí surgiu Jesus, santo e sem pecado, para aniquilar as obras do diabo, trazendo a sua criação de volta ao Pai. Desceu Jesus, santo e sem pecado, e veio aniquilando as obras do diabo, e disse: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Quando lembro que tudo foi por mim, todo o sofrimento que Jesus passou, essas dores e enfermidades, transgressões e iniquidades sobre si levou. Quando lembro que tudo foi por mim, todo o sofrimento que Jesus passou, nossas dores e enfermidades, transgressões e iniquidades sobre si levou. Ele não mentiu, ele não traiu, mas humilhado foi, mataram. Mas como João sua missão cumpriu, ele não bateu, mas apanhou. E tudo ele venceu, Jesus venceu, quando na cruz expirou. Quando lembro que tudo foi por mim, todo o sofrimento que Jesus passou, nossas dores e enfermidades, transgressões e iniquidades sobre si levou. Quando lembro que tudo foi por mim,
Jesus crescia e se fortalecia. Graça e sabedoria eram sobre você. Com 12 anos apareceu no meio do templo, falando de Deus, tratando dos negócios do Pai. Ele estava no meio de quem da lei entendia. Jesus interrogava-os, Jesus respondia-os, e eles se admiravam com tanta sabedoria. Ficou notório dele a determinação de Deus, a manifestação, exemplo para nós. Ele anunciou, libertou, curou e alimentou, e nenhum engano acharam em sua voz. 100% homem, 100% Deus. Assim o menino Jesus cresceu. 100% homem, 100% Deus. Assim crescia o Filho de Deus. Em Cafarnaum, mais um ensino Jesus aplicou. Discurso duro, muitos diziam, ali muitos discípulos abandonaram o Senhor. Só ficaram 12 ali ouvir. Ele então interrogou: vocês também? Mas Simão Pedro falou: pra quem nós iremos, Jesus, se tu tens a palavra da vida? Em ti nós temos crido e visto que é Filho de Deus. Ali Pedro reconheceu que Jesus é a vida eterna e que Ele é o caminho para chegarmos ao céu. Podemos deixar de ouvir Deus e nem de seguir a Jesus. Nós temos que levar a cruz até o fim da jornada, porque se voltarmos é morte, mas se permanecer vida eterna. Como Simão Pedro vamos seguir a Jesus.
reconheceu que Jesus é a vida eterna e que Ele é o caminho para chegarmos ao céu. Não podemos deixar de ouvir Deus e nem de seguir a Jesus. Nós temos que levar a cruz até o fim da jornada, porque se voltarmos é morte, mas se permanecer vida eterna. Como Simão Pedro vamos seguir a Jesus. Não podemos deixar de ouvir Deus e nem de seguir a Jesus. Nós temos que levar a cruz até o fim da jornada, porque se voltarmos é morte, mas se permanecer vida eterna. Como Simão Pedro vamos seguir a Jesus. Obrigado por me salvar do mundo de ilusão. Eu estava me aprofundando na maldade, achando bom a perversidade. Eu estava naufragando, o mal estava me puxando, querendo que eu caminhasse por caminhos estranhos, caminhos que me levariam à morte. Até que um certo dia o Senhor falou: filho, vem pra mim, que pra ti eu tenho planos. Me perdoou, me lavou, e então parti do mundo de engano.